Olá, olá, meu povo, alunos queridos da FAT, aqui de novo, a professora Eliane Marigonda, de Saúde Integral. Hoje eu trouxe um tema bastante curioso, muita gente tem muita curiosidade referente à medicina vibracional, medicina quântica, como funciona esses frequenciais que a gente está escutando bastante agora, de aromaterapia, como funciona a acupuntura, como funciona a biorressonância, como funciona essas terapias energéticas, os próprios aparelhos mesmo, que o pessoal usa muito no ortomolecular, para fazer diagnóstico de algumas doenças, a foto Kirlian, que a gente escuta falar faz muitos anos, né? O que é a fotoquímia, que agora tem outros aparelhos que conseguem fazer essa medição desse campo energético do nosso corpo, e tudo isso que a gente escuta falar aí, dessas coisas energéticas, terapias complementares, terapias integrativas, que ajudam a medicina tradicional a trazer mais saúde para o corpo. Então, eu trouxe esse tema para a gente entender um pouquinho a física por trás dessas resoluções mesmo que o corpo acaba conseguindo fazer e se curar de muitas doenças e de trazer uma homeostasia, né? Uma homeostase, um equilíbrio que a gente chama do corpo, e aí voltar para o estado de saúde, ok? Então, vamos lá, vamos compartilhar a tela. E vamos colocar aqui. Bom, vamos lá. Então, a medicina frequencial, ou a medicina vibracional, ou a medicina quântica, tudo a mesma coisa, ok? É uma medicina para o futuro. Por quê? Porque a tendência agora é a gente olhar muito para a questão da física de uma forma diferente, porque antes a gente não tinha recurso para reconhecer essas energias que permeavam o ambiente e que tanto contribuem. Então, os aparelhos agora, que estão cada vez mais modernos e que tanto estão trazendo contribuição para a saúde da gente. Então, vamos lá. Bom, a medicina tradicional, ela é baseada muito numa física que a gente chama newtoniana. A física tradicional, que a gente conhece tudo na escola, ela está muito baseada no corpo. E ela tem muito um olhar com relação ao máquina, corpo. Então, é aquela coisa assim, a abordagem é tipo, quebrou, vamos consertar. Então, ela não vai explorar as razões pelas quais as doenças vão ocorrer, né? Ainda existe muito médico, muito terapeuta, né? Mas mais na parte da medicina mesmo, olhando para o diagnóstico físico, da parte somente física, não levando em consideração que a gente tem outras dimensões, né? A dimensão física é uma delas. A gente tem a dimensão mental, a emocional e a espiritual ou energética, né? Então, como emoção, a questão da consciência, a questão da energia, a questão da força vital da alma desse espírito. Então, a física tradicional, a medicina tradicional, ela não tem muito olhar para isso. Então, como que a gente consegue explicar, então, que pessoas diferentes tenham sido expostas ao mesmo micro-organismo infeccioso? A gente está vendo aí, no caso do Covid, no caso desse vírus, que para algumas pessoas vai agir de uma forma, outros para outras. Então, é o mesmo agente, então, se fosse bacteriano, se fosse um
sim, o protozoário é o mesmo agente, mas o comportamento para determinados organismos são diferentes. E o que a gente precisa entender? Que na medicina quântica, ela olha tudo isso como é um conceito, né? Que sugere que a gente deve estudar muito além, né, desses fenômenos biológicos de uma ótica física, como uma máquina. A medicina quântica ela vai atuar muito no nível vibracional ou frequencial. Então, a gente é um ser energético e a gente vibra. E é por quê? Porque a gente tem eletricidade. Quando a gente tem eletricidade no corpo, a gente vai gerar um campo eletromagnético. Então, esse campo eletromagnético vai sofrer influência do meio. Então, como o magnético vem de imã, o imã atrai ou ele repele. Nós somos do mesmo jeito. Ou a gente atrai certas energias ou certas frequências, ou certas vibrações, ou a gente repele também. Então, a medicina quântica ela vai olhar para esses desequilíbrios antes que eles se tornem doenças instaladas, além de que ela vai ajudar a controlar os problemas crônicos, aqueles que já estão há muito tempo com a pessoa, já atingiram muito o físico dela e que são mais desafiantes para a gente conseguir um estágio de solução, de resolução. Então, leve em conta o fato de que somos feitos não apenas do corpo físico, mas do corpo energético, sobreposto ao corpo físico. Nesse desenho aí, a gente que estuda a parte energética dos nossos corpos, né? A gente tem, além do corpo físico, a gente observa nesse desenho, por exemplo, né, que a gente tem essa sobreposição dessas diferentes densidades de matéria. Não deixa de ser matéria, né? Mas é a diferença, a sutilidade de um e a densificação de outro, que o corpo físico ele é mais densificado. Tem essa medicina, então, ela tem por base as modernas descobertas científicas a respeito da natureza energética dos átomos e moléculas que constituem o nosso corpo, combinados com os sistemas antigos de energia vital do corpo. Então, ela está agora com um respaldo maior da física, né, da mecânica quântica, porque hoje se desenvolveram mais aparelhos para detectar esse campo vibracional das coisas, de tudo, de todas as matérias sutis ou densas. E é muito interessante porque o que FI consegue comprovar agora são coisas que a gente vê no que se tem de registro escrito, por exemplo, milenar, 5.000 anos, né? Como a medicina tradicional chinesa, que já trabalha com essas energias há muito tempo, a indiana, né? A ayurvédica, os antigos, quando se encontra os papiros, né? Os registros, a gente eles já observaram que já existia todo esse tratamento que tinha muito além do que a gente poderia imaginar, e de forma verbal também, para aquelas civilizações que não têm a escrita, eles serão passados de, dos descendentes, né? Dos antecessores para os descendentes, de forma em música, forma oral, né? Forma falada, em forma de dança, e que nós temos até hoje muitas ainda os aborígenes na Austrália, nós temos os nossos indígenas e os indígenas dos povos mais ligados à natureza por todo o planeta Terra. Eles já têm esses conhecimentos e são milenares, bem. Ok? Bom, então a gente precisa entender que tudo é energia. Então aí, ó, o corpo humano é um complexo feito de energias condensadas, repleta de informações. Ou seja, em todo o nosso corpo a gente tem informação.
Do mesmo jeito que a gente olha para qualquer objeto, para qualquer coisa que a gente tenha conhecimento, ali existe uma informação. Então, eu olho para a poltrona, eu sei que é uma poltrona, ela é de veludo, ela é estrutura de madeira, o veludo eu já penso na textura, ela é da cor tal, tudo é informação. Porque não está registrado o objeto ou qualquer coisa que seja em forma de informação na minha mente, ok? Então, tudo no universo é informação, ela tem uma informação que eu olho e aquilo que eu já conheço, eu consigo mensurar. Mas existe também muitas coisas que eu desconheço, que às vezes o que é desconhecido para mim não existe. Mas isso não quer dizer que não existe, ele existe. Mas eu ainda não tenho acesso a essa informação. Então, essa é a diferença. Então, passamos a entender o organismo humano como um complexo sistema multifrequencial interligado, físico e químico, que se mantém harmonizados quando equilibrados entre si. Então, a física e a química equilibrada aí. Quando desequilibrados, eles vão desencadear a coisa, né? A condição que a gente chama doença, em seus diferentes níveis. Então, a gente vai ter, sim, o comprometimento, né, dessa situação que a gente chama de doença no nível energético, e a gente vai observar isso, por quê? Porque a gente faz um diagnóstico frequencial, tem a ver a parte energética com o nosso emocional, tem a parte bioquímica, que é a parte funcional mesmo do nosso organismo, então como funcionam as coisas lá dentro, bioquimicamente, e orgânico, que tem a ver com nossos órgãos e sistema, que aí a parte também mais física, mais densa, que a gente observa, né, no nosso corpo. Então, a biofísica, então aí, ó, é o ramo da física, né, que estuda a parte biológica junto. E aí eu falei, energia, que vai estudar a parte energética do corpo, nós somos seres elétricos, então vai estudar todos os átomos, íons, os minerais, por exemplo, do nosso corpo, eles são todos feitos de íons, positivo, negativo, essa polaridade faz com que o nosso corpo funcione. A bioquímica, ela vai cuidar da parte química do nosso biológico, né? E ela tem muito a ver com as nossas células. Então, a parte respiratória, como que acontece, a parte de contração, os nutrientes, como eles chegam dentro da célula, toda essa parte fisiológica. E a biologia, que é, então, a parte em que a gente estuda como funciona todo esse mecanismo estrutural de uma forma macro no nosso corpo. Então, o universo ele é composto por uma massa de radiações formadas de partículas atômicas, subatômicas e eletromagnéticas. Então, na física newtoniana, na física de grandes partículas, né, se estudava muito o átomo e se achava que o núcleo do átomo era a menor parte do átomo. Com os estudos, né, desde 1900, então a física quântica ela já tem 120 anos aí, ela descobriu que no núcleo tem coisas muito menores, e até agora é onde se chegou, porque a gente ainda vai chegar em muito mais, né? Então, a gente tem então, as partículas subatômicas, muito menores ali no núcleo do átomo, e aí tem essa composição também eletromagnética, que tem essa frequência, e tudo no planeta tem uma assinatura frequencial, tudo. Assim como a gente tem os 7 bilhões, mais de 7 bilhões de seres humanos, temos cada uma digital, a gente tem uma frequência, uma identidade frequencial também com relação ao universo. Então, essas partículas atômicas, subatômicas e eletromagnéticas, as quais são animadas por um movimento contínuo, que é o responsável pelo processo de criação e também de desintegração da matéria. Na verdade, assim, a matéria, ela nunca se perde, né? Ela sempre se transforma.
Então, a gente, por exemplo, um dia vira comidinha de bicho. Então, a gente só voltou, né? A gente é um conglomerado, um aglomerado de várias substâncias do universo, né? Temos todos os elementos no nosso corpo, e então a gente vai depois voltar para a natureza, né? De alguma forma, a gente vai voltar quando a gente desintegrar, né? Então, na verdade, cada parte de nós vai para uma parte de, do todo novamente. Então, a gente veio do todo, se individualizou, mas a gente volta para o todo. Na verdade, a gente é o todo sempre, né? Mas isso é uma outra aula, é um outro dia, tá bom? Bom, a evolução da aplicação na saúde. Então, eu coloquei um pouquinho da física para a gente entender um pouquinho da física e falando um pouquinho dessa medicina quântica, né? E vamos colocar ela agora na parte da nossa saúde, como ela se aplica. Então, as bases científicas das aplicações médicas desses fatores físicos começaram a ser estudadas, nossa, muito tempo atrás, durante a metade do século XX, e graças ao rápido desenvolvimento das ciências fundamentais, como a física, a química, a biologia, né? A gente vai chegando no que a gente tem hoje. E também graças a, por exemplo, a NASA, né, ela foi bastante responsável por ajudar bastante essa evolução dos estudos. Em 1960, alguns pesquisadores, cientistas da NASA, depois que eles saíram de lá também, eles continuaram estudos, e vários, né? Não posso citar um específico, mas muitos, mas tiveram na década de 60, aí a gente teve o primeiro gerador quântico do setor óptico, né? E eles foram executados muitos estudos e verificou-se então a possibilidade da parte terapêutica. Por exemplo, o laser, que hoje a gente usa bastante na fisioterapia, por exemplo, né? Eu tenho laser e eu aplico, eu uso o laser como anti-inflamatório e cicatrizante e funciona muito bem. Então, a gente tem esse recurso na fisioterapia, a gente tem esse recurso nas cirurgias com os lasers, os lasers óticos, lasers óticos. Então, o bisturi que corta a cicatriz ao mesmo tempo, na parte estética, em várias aplicações a gente tem o uso de laser, né? Então, na física em geral e na medicina. Então, foi muito importante que se trouxesse o que se usava em outras situações para a medicina. O laser foi sendo olhado para a parte da medicina. E aprofundou-se, então, o estudo sobre o mecanismo da influência da irradiação eletromagnética com frequências mais altas sobre o organismo humano. Então, estabeleceu-se limites admissíveis, lógico, né, mais seguro, com potências e parâmetros para que eles fossem elaborados métodos de aplicação para as diversas patologias. Por quê? Porque cada órgão da gente, cada tecido humano tem uma frequência determinada, como se ela tivesse um RG, um registro ali numérico, né, que é através da frequência, de quando ele está no estado de saúde. Então, pulmão, fígado, pele, baço, os órgãos todos, né? Eles têm um RG específico ali de frequência. Passou muito para cima ou muito para baixo, mais ou menos uma referência, aí você já saiu do estado de saúde. Então, a ideia é, bom, se eu tenho aqui um limite para estar no estado de saúde, se eu passar disso, eu posso estar no estado de não saúde, ou de doença, ou de patologia. Então, o que eu tenho que fazer, então, para voltar esse tecido para a condição saudável, para a referência onde ele trabalhe melhor, mais eficientemente.
E aí eu trouxe esses quadrinhos aí, né, falando que eu falei agora da NASA, e na época da Guerra Fria, que tinha aquela questão, né, dos países, nos Estados Unidos e Rússia, então fizeram-se, a partir desses estudos com ressonância, com frequências que eles foram observando, eles começaram a usar muitos animais, fazer muito teste com os animais, gatos, instalar aparelhos de ressonância, de frequência nos gatos, nos cachorros, na guerra, né? Instalavam bombas no corpo dos cachorros e adestravam eles para atacar os tanques de guerra. Eles fizeram muitas, e ainda fazem, né? A gente não tem acesso a isso, mas eles fizeram algumas com, por exemplo, os golfinhos, as focas, leão marinho, porque aí eles começaram a usar na guerra mesmo, né? Submarino. Então, eles começaram acharam frequências específicas para, como se eles conseguissem, através de frequências, mudar o comportamento dos animais. E a gente sabe que os animais sofrem, realmente, eles até têm uma percepção muito melhor que a gente, né? Em termos de olfato, em termos de audição, eles são melhores que a gente nesse quesito. Então, eles ficam mais suscetíveis a essas frequências em que eles estudavam, colocavam nos golfinhos, e, e faziam os golfinhos atacarem os mergulhadores inimigos, começaram a colocar bomba nos golfinhos para serem suicidas, né? Para atacarem os submarinos inimigos. E, mais curiosamente, né, de algumas leituras que eu fiz, né, que eu estava estudando isso, é que a gente sabe que os golfinhos, eles são animais muito inteligentes. Eles são muito... É curioso como agora a gente vê a que ponto, né, de evolução os animais também estão chegando, e aquilo que quando a gente era criança escutava que eram os inimigos naturais, hoje a gente vê que na própria natureza selvagem, em alguns casos, a gente tem alguns animais que não, não estão tão inimigos assim, né? Lógico que lá no meio da selva é a lei da sobrevivência, mas a gente observa comportamentos bem diferentes agora. E os golfinhos, quando, depois de um tempo, eles não fizeram mais, eles não atacaram mergulhadores, não atacaram mais, não bombardearam mais submarinos, é como se eles tivessem percebido que aquilo era errado, né? Então, eles não pararam de fazer isso. E aí eles se voltaram para as focas e leões marinhos, porque eles percebiam que não tinham grau de percepção como os golfinhos tinham. Tá? Mas isso é uma curiosidade. Bom, na década de 70, a gente teve a microscopia de campo escuro, que é bem interessante porque ela trouxe um novo olhar para a questão das patologias. Porque, até, por exemplo, hoje a gente tira sangue, o nosso sangue ele vai morto, né? Depois de um tempo, passa um tempo, ele fica ali conservado, mas eles vão fazer a leitura de parâmetros no nosso sangue a partir de um sangue que já tem muitas horas ou dias fora da gente. E, no caso da microscopia de campo escuro, existe muito já, muitos consultórios, principalmente quem trabalha com medicina quântica, eles trabalham com isso. Tira o sangue e na hora já coloca no microscópio, que vai observar realmente a condição real, com vários parâmetros daquele corpo imediatamente, né? Não vai ter sofrido nenhum processo
todo para ser conservado, tal, para ir no laboratório, para ser feito e tal. Eles fazem isso na hora, então na hora é feito o diagnóstico, na hora já se faz, já se vê qual a frequência, né, daquelas células, o sofrimento que ela está, e aí já tem o diagnóstico e a partir disso já pode fazer o tratamento e fazer a indicação do melhor tratamento. É bem curioso, já existe bastante, está evoluindo bastante, a gente tem empresas no Brasil, quem gosta de observar isso é no Facebook, por exemplo, acho que no Instagram também, tem um engenheiro e acho que ela é bioquímica, a esposa dele, se eu não me engano, uma farmacêutica, e eles têm a Nova Ciência, no programa do José Carlos Baldan também, que ele fala bastante nas terapias quânticas, dá para saber bastante sobre os médicos e terapeutas que atuam nessa área, ok? Aí quem tiver dúvida, depois pode me perguntar. Então, para a gente entender um pouquinho, como se choveu, para a gente entender um pouquinho mais essa visão energética da medicina, então é a bio, né, que vem de vida, de biologia, ressonância, eu trouxe alguns videozinhos para vocês entenderem a partir da física, né, por trás, imaginar que essa física ela atua no nosso corpo, ok? Então, tem uma coisa que chama oscilação parasimpatética. Nós temos essa propriedade no nosso organismo, nas nossas células, nas nossas moléculas. Então, todo organismo tem uma frequência padrão, aquilo que eu falei. A do ser humano vibra na frequência do cobre. E cada estrutura orgânica tem uma frequência, então, específica. Então, esses são links aí para a gente entender, por exemplo, nessa oscilação parasimpatética. Então, tem uma taça aí, por quê? Para a gente entender que aquele pessoal que canta e chega numa frequência sonora que é capaz de quebrar uma taça, que é um material sólido, é mais ou menos no nosso organismo. É a condição onde as nossas estruturas vão entrar em ressonância com as frequências que se chegou, que são as frequências saudáveis, né? Para fazer com que aquele tecido que está fora de padrão entre no padrão. É a referência. Então, os aparelhos que vão ser regulados de forma a fazer o corpo voltar para aquela vibração, para aquela frequência que é a referência do saudável para aquelas estruturas, como eu falei, pulmão, fígado, baço, tecido muscular, tecido de neurológico, tecido de pele, tudo isso. Então, só para exemplificar, a física que a gente não consegue enxergar através de alguns experimentos, né? De uma frequência sonora, conseguir quebrar o cristal, aí, a taça de cristal, ok? Isso que seria a oscilação parasimpatética no nosso corpo. A gente tem essa propriedade e por isso, então, eles descobriram que achando que está fora do padrão para saudável, eles fazem isso externamente através de várias terapias ou vários meios físicos para trazer de novo o tecido do corpo para a condição mais natural, mais normal possível, tá? Essa barreira intermitentes aí é a mente biológica do corpo, né, que é a inteligência inconsciente do corpo, ou seja, nosso corpo ele é absolutamente perfeito. Ele já tem uma inteligência inata. O corpo sabe tudo. A gente só não lembra.
porque a gente vai se distanciando da nossa natureza divina, da nossa natureza cósmica, da nossa natureza quântica. A gente vai distanciando dela, né? Só que ela já contém isso dentro dela. E essas barreiras intermitentes que a gente tem, é essa barreira que sabe o que é natural do nosso corpo, o que é saudável, né? É a mente biológica do corpo. Então, ela tenta barrar tudo que não for da natureza do corpo. Só que o problema é que a gente tem essa inteligência do corpo, mas a gente abusa demais dessa barreira, e aí chega uma hora que é uma avalanche, é um tsunami de coisas que a gente coloca no corpo para que essa barreira sustente. E aí há o desequilíbrio, e por isso a gente acaba entrando nesses estados de não saúde, ok? Então, eu vou colocar aqui um exemplo, vamos ver se eu consigo colocar para vocês. Talvez eu tenha que sair. Vamos ver o que acontece se eu clicar aqui. Acontece alguma coisa? Vamos ver. Bom, de qualquer forma, eu mando na descrição do vídeo e depois vocês abrem. E tem um que é em inglês, que é do rapaz que consegue quebrar a, a taça, mas não importa o que ele está falando, importa o que a gente vai, que a gente consegue ver no vídeo. Existe até os caçadores de mito, lá ver se isso é verdade, se é real, e eles conseguem demonstrar mesmo que é possível, tá? Deixa eu sair dessa página. Que é possível, sim, quebrar a, a taça. E agora parou, foi tudo, né? Está um pouco leve aqui. Tudo bem. Vamos voltar, então, para a nossa apresentação e eu vou colocar lá disponível para vocês na descrição do vídeo, vocês apertam lá. Então, vocês vão ver um vídeo que vai mostrar a frequência sonora do cobre, que é quando usada, lógico que é numa oitava, que a gente não suportaria, não conseguiria, na verdade, escutar essa frequência do cobre. É feito, a gente está escutando uma oitava dessa frequência, que é audível para os nossos ouvidos, tá? Então, é em termos de curiosidade mesmo para vocês verem. Depois, do, do diapasão aqui, é bem curioso, porque vocês vão conseguir ver o quanto frequências, vibrações que a gente não está vendo e não está ouvindo tem influência sobre a matéria, sobre o físico, sobre o corpo. Então, se vai ter influência sobre a bolinha de isopor, a caixa de ressonância lá, é entendido que isso acontece dentro das nossas células, do nosso corpo também. Ok? Bom, os desequilíbrios aqui da intrínseco e extrínseco. Olha lá, vamos falar um pouco do nosso sistema imunológico. Nós, como eu falei, o nosso organismo foi feito para aguentar a toxicidade que a gente tem por aí exposto todos os dias. Porém, até um certo ponto. Então, porque imagina lá, o nosso corpo como um aquário. Então, do lado da primeira foto aí, a gente tem um aquário limpo, uma água límpida, né? É possível, então, ver que todos os organismos que estão ali dentro estão vivos, estão nutridos, estão hidratados, estão recebendo as propriedades minerais da água,
o peixinho está recebendo um alimento, está tudo certo. Mas a gente tem uma bombinha aí nesse aquário, e essa bombinha, ela filtra todas as impurezas e ela coloca fora. Nós temos vários filtros no nosso organismo, entre eles o fígado, entre eles o rim, que são ali para sustentar, são as bombinhas, os filtros, né, do nosso corpo. O pulmão vai filtrar esse ar, vai fazer esse ar vai se transformar aí para nossas células, né, através do sangue, etc. Mas se a gente começa a colocar uma carga de toxicidade, de impurezas nesse aquário, mais do que os filtrozinhos aí da conta, é impossível, vai ficar igual a fotinho aí do lado. Então, nós somos um aquário, sim, porque temos bilhões, trilhões de seres dependentes dentro da gente, que são as nossas bactérias, e a gente é 90% bactéria e só 10% humano. A gente coabita, né, com os micróbios que são importantes para o nosso corpo também. Vírus, bactéria, fungos são importantes, sim. A gente vai ter uma aula em que a gente vai ver nas leis biológicas, que é da nova medicina germânica, quão importantes são. Tanto é que se você fica num ambiente estéril, não tem saúde. Criança que é muito protegida, ela não tem saúde. Adulto que fica muito protegido, não toma sol, fica em casa direto, não se expõe, né, de uma certa forma, não tem saúde. É o primeiro dia que ele sair, ele vai pegar qualquer bichinho, que seria um bichinho vagabundo, entre aspas, aí, que não faria nada, mas ele vai ficar muito doente por conta disso. Então, a gente precisa coabitar com algumas bactérias, micróbios aí, etc, né? Mas tudo que é demais, olha aí o que acontece. A gente faz isso aí, o nosso corpo acaba virando esse aquário aí, tudo sujinho, porque a gente está exposto a, por exemplo, poluição eletromagnética, vai influenciar muito computador, tudo que gera eletromagnetismo, tudo que é elétrico, tudo que é elétrico vai criar um campo eletromagnético. O celular, mesmo se ele não estiver na tomada, ele vai gerar um campo eletromagnético, porque ele é eletrônico. E ele funciona porque ele tem uma bateria. E tudo isso gera um campo eletromagnético. Dentro da cozinha, hoje em dia, com todos aqueles aparelhos, a micro-ondas, né? Os reloginhos digitais que ficam ligados, tudo ali na cozinha que está ligado na tomada tem o campo eletromagnético. Se não está ligado na tomada, tem bateria, tem campo eletromagnético. A gente vai sofrer influência? Sim, a gente vai sofrer influência, tá? Fora que se você não tiver mesmo com nada dentro desse cômodo aqui, que eu não tivesse celular, não tivesse notebook, não tivesse nada, né, só a eletricidade passando na parede, eu já estaria recebendo as ondas de rádio que estão passando por aqui, né, as ondas de celular, tudo está passando por aqui. Tudo, mesmo eu não estou vendo, mas está passando. Então, a gente tem a poluição eletromagnética, a gente tem as toxinas em gerais produzidas por, por elementos da roupa, da maquiagem, da comida, do shampoo, do esmalte, da tinta de cabelo, que eu não estou passando mais, né? Deixando mais natural, do brinco, da correntinha, de tudo, de todos os tecidos que você está colocando no corpo, né? E maquiagens e produtos, etc. E agora eu vi que o pessoal aplicando botox, aplicando ácido hialúrico, e não sei o quê, e modificando até o formato de rosto, tudo, está colocando química para dentro. Então, a intoxicação que antes era superficial, como no cosmético, agora ela está dentro da pele das pessoas, do corpo. Vai ter que pagar a conta. A fatura vai chegar. Não tem absolutamente dúvida
de que a fatura chega, né? A fatura para esse corpo, para esse aquário, né? Que a gente é. Desnutrição, então não é só comer, porque não é tudo que nutre, não é toda comida que nutre, né? Porque a gente tem lá, a gente já falou na aula, e a professora Adelaide fala sempre, ela fala do que? Da nutrição, do se nutrir, não se alimentar. Alimentar, a gente comer um Cheetos, um amendoim de qualquer procedência, qualquer coisa aí que normalmente a gente come que é da indústria alimentícia, gente, a indústria alimentícia, ela não necessariamente que ela nutre a gente. Então, você pode ter um corpo cheio de comida, de alimento, mas não estar nutrido, ok? A gente tem as infecções aí, né? Então, os agentes patológicos, a gente fala, são quando há um desequilíbrio entre as nossas bactérias boas, né? Os micróbios que podem nos fazer bem. A gente tem um desequilíbrio isso, porque a gente baixou a imunidade do corpo, ou seja, esse aquário aí, ó, tá desse jeito, né? Os nossos filtros não estão dando conta mais. Então, nessa condição aí, a gente vai ter as infecções que vão fazer mal, muito mal, né? Você não vai passar por ela rapidinho, vai ficar muito tempo, né? Nas infecções e nas inflamações, ok? Então, vocês veem que eu falei aí da poluição eletromagnética, das toxinas, desnutrição, infecção, muito com a dimensão de corpo, a parte física. Aí aparece o estresse, né? E aí o estresse a gente sabe que vai ter o fator emocional, mental, muito, 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 muito. Porque aquilo que eu acredito, igual das outras aulas, né? Aquilo que eu acredito é o que vai fazer muito, vai criar a minha realidade. Então, depende das crenças, se eu sou uma pessoa que tem uma crença de que eu sou doente, que as pessoas me fazem mal, de que meu trabalho é estressante, que meu filho, meu marido, minha família me estressa, que tudo me estressa, né? Então, o meu olhar para a vida é só para as coisas ruins, para os estresses que eu passo, então, eu vou criar um churume no corpo, uma bioquímica desfavorável para dar ruim aí nessa parte física, ok? E, e aí a gente vê que, por exemplo, nesse quadro aí que eu achei, eu coloquei ele por quê? Porque em nenhum momento está se falando da espiritualidade, né? Da parte energética, de verdade, do algo a mais, né? Que a gente tem que vai influenciar também no desequilíbrio físico do corpo. Tá? E que é assunto sempre de outras aulas que eu trago. Essa parte da energia espiritual, né? De algo a mais que a gente tem. Ok? Então, a medicina e as terapias quânticas, né? São conjuntos de técnicas terapêuticas que transmitem energia para o corpo, tá? Numa frequência muito diferente daquelas medidas pelos equipamentos convencionais de detecção. Né? Por quê? Porque ainda, né, tem uma mentalidade de olhar só para o físico e esquece, né, de se estudar que a gente já tem aparelhos para fazer essa detecção de como está esse estado energético do corpo. Então, essa medicina, essas terapias, elas vão se basear nos fundamentos da física quântica, da medicina vibracional, que realmente elas definem o organismo humano como um acorde de inúmeras frequências oscilatórias, que toda frequência é medida em hertz. Então, cada organismo, célula, elemento, órgão, eles têm uma frequência eletromagnética única e identificável. Então, as perturbações nesse campo eletromagnético, com certeza, ao final de um tempo, né, vai gerar alteração e vai se manifestar nas modificações bioquímicas. E aí é detectável nos exames de sangue, nos exames que utilizam mais essa parte da bioquímica, ok? Então, os benefícios da terapia são sentidos graças à manipulação da energia que ajuda o corpo a mobilizar, então, essas forças que a gente tem internas para o autotratamento, para a autocura. Então, eu sempre que eu falo,
ninguém cura ninguém, a gente tem um recurso no corpo, o que a gente encontra pessoas na vida é que facilitam essa condição de autocura da gente. Vai ensinando conhecimentos, autoconhecimento, o autocuidado, ok? Então, os equipamentos biofrequenciais são equipamentos geradores e emissores de frequência com características terapêuticas e diagnósticas. Então, só para a gente ter ideia, isso é muito, muito antigo, 1880, a gente tem o Tesla, que ele já, nos estudos dele, já falava do efeito corona, que era, ele observava uma aurazinha, quando ele ia fazer os experimentos, ele percebia uma aurazinha energética, um campo sutil ali, porque ele não tinha aparelho naquela época para medir isso, mas ele já sabia que existia esse efeito que ele chamava já de efeito corona, coroa, né? Em volta de, desses experimentos que ele fazia. Tá? Em 1904, aqui no Brasil, no sul do Brasil, o padre Landel conseguiu observar esse fenômeno também dessa aura em volta do corpo. E aí ele começou até a desenvolver um aparelho para medir esse campo, né? Esse campo eletromagnético, mas que tinha uma característica de visual. E passou, né? Ele não pôde mais continuar isso, imagina, né? Que um padre ainda, a dificuldade o empecilho que ele teve, né? Quando fala que tem alguma coisa a mais, né? Bom, e aí lá na Rússia, em 1939, o Kirlian também nunca teve contato com o padre aqui no Brasil, mas ele também chegou a esse conhecimento, que esse conhecimento fica disponível no nosso campo, no nosso biocampo do planeta Terra, a partir de que alguém desenvolveu, chegou, criou alguma coisa, isso fica na nuvem, fica disponível para o nosso Wi-Fi. A gente só tem que estar antenado para isso. O Kirlian conseguiu desenvolver o aparelho mesmo e detectar, através de foto, em volta do polegar, né, essa aura, e que ele observava que quando esse halo, essa aura tinha falhas, a pessoa estava num estado de doença ou não saúde. Aí ia confirmar e era verdade, tá? Olha aí, passados então mais quase 30 anos, né? Chegou-se aí em 68 o Milhomens, aqui, um professor de física no Brasil, voltou-se para esse estudo, né? Começou a desenvolver então o estudo através desse campo eletromagnético que era perceptível através de aparelhos que ele conseguia detectar. E aí foi indo. Em 70, o Dr. Paulo de Castro, homeopata, começou a ser utilizado o diagnóstico da foto, que aí ele chamava fotoquímia, né? E aí ele via que tinha alguma falha nesse campo, tinha algum processo de enfermidade naquele corpo, e aí ele ia com a homeopatia, que é energética, que trabalhava no corpo sutil, dava recurso para esse corpo se curar. Okay? 85, então, 1985, que é super recente, o Korotopov aí, foi aperfeiçoando e chegaram, então, na técnica GVD, né, através da ionização de poros. Então, a partir de 1900, aí viu-se o quê? Que é a técnica GVD, que são aparelhos que também conseguem ver essa aura, esse desequilíbrio do campo eletromagnético do corpo, que tem a ver com estados de doença ou de patologia, foi disseminando essa técnica, que é baseada na foto Kirlian, né? No conhecimento, né, do Kirlian, na verdade. E foi então que, com a internet, todo mundo começou a cruzar os pontos aí, ver que no mundo inteiro estava se usando isso, e em 2000
houve o reconhecimento, né, que quem começou tudo isso foi o padre Landel, e mudou-se então a quiligrafia para a bioeletrografia. Okay? Então, a gente tem hospitais, para militar em Brasília, hospitais no sul do país, que usam, vai lá, faz o diagnóstico, olha que fantástico, que não é invasivo, não tem onda ionizante, ou seja, como raio-x, né, tomografia e ressonância, que você fica com aquela radiação durante os dias no seu corpo, que pode influenciar. No tratamento de homeopatia, a gente não pode, né, tirar raio-x e fazer tomografia, ressonância, tudo isso, porque há uma interferência no campo eletromagnético da gente, que demora uns dias para sair. Então, durante esse tempo, a homeopatia não vai fazer efeito. E, e aí, nesses hospitais, eles fazem o antes e depois. Você põe o dedinho lá, né, no aparelho, ou pega no aparelho e esse aparelho vai medir esse campo eletromagnético, vai ver se você está fora, né, daquele padrão. Aí nisso você faz o tratamento, seja um tratamento da medicina tradicional, mais a terapia quântica, e depois faz de novo e vê o quanto você melhorou, sem necessidade de você tomar nenhuma radiação, né, de nenhuma necessidade de você passar por uma tomografia, uma ressonância que tem que tomar contraste, etc., né, que pode acontecer várias coisas, né, nessas condições aí, tá? Bom, então, ele é um método indolor, a biorressonância ou a bioeletrografia, e ela vai conseguir ver as frequências eletromagnéticas e eletroquímicas do corpo. Não tem efeito colateral, e então consegue realmente observar as tendências energéticas e emocionais nos distúrbios dos órgãos e dos sistemas, ok? E esses distúrbios podem ser causados pelos estressores ambientais, que a gente sabe, os metais tóxicos, as amálgamas, por exemplo, que a gente sabe que hoje já é proibido usar amálgama. E perceberam por quê? Porque tão mal que fez, a gente, várias doenças que se aconteceram aí nesses anos e não se sabia que eram também das amálgamas, essa intoxicação no sangue. Parasitas, né? Muitos parasitas, e o intestino tem muito parasita ali, os parasitas por causa do que é o segundo cérebro, nosso intestino, sendo o segundo cérebro, ele vai provocar, né, toda aquela condição do nosso aquário aí sujo, o churume no nosso intestino vai interferir em produção de neurotransmissores e aí é uma cadeia, ok? Energias desarmônicas, a gente tem também as energias telúricas, que são as energias o campo eletromagnético da Terra, a gente tem as energias também do cosmos, as intolerâncias alimentares que a gente vê muito por causa da toxicidade que tem o nosso alimento hoje, né? E também os sintomas gerados pelos conflitos emocionais, então depressão, doença psicossomática, que aí também é bem detectável nesses tipos de diagnóstico, tá? Então aí embaixo são 4 tipos, né, de aparelho, não posso mexer no negocinho aqui, senão vocês não conseguem ver, tá? Mas ali, ó, a investigação por biorressonância não substitui, lógico, os diagnósticos convencionais, então vai precisar, às vezes vai ser necessário, mas o diagnóstico por biorressonância é um indicativo das vezes você ir para uma outra condição de um diagnóstico que às vezes precisa ser invasivo mesmo. E eu falei que uma não exclui a outra, né? Elas podem estar concomitantemente, ok? Só para vocês terem ideia aí, né, do aparelho, esse aparelhinho que se coloca o dedo, né? E aí esse aparelho GDV aqui, ele já tem ó, cada dedo e aí tem todo o mapeamento de que parte do corpo que pode estar sofrendo, é igual a iridologia, quando olha, né? Depende da região do olho, dos quadrantes que estão acometidos, já se sabe uma indicação de que sistema do corpo e órgãos podem estar afetados, e isso pode guiar você a fazer outros exames mais apurados. E aqui em cima, uma primeira consulta, como está o campo, né?
o biocampo aqui do dedo, né? Na terceira sessão, então, fez-se o tratamento com biorressonância, e aí tem vários, modalidades, e aí depois o quanto isso já vai melhorando, e na 22ª sessão aqui, realmente o quanto esse campo, esse biocampo aqui, ele está saudável, aqui no final. Bom, os moduladores e indutores frequenciais, que vocês estão escutando bastante, são harmonizadores de informações biofísicas. Então, existe informação, né, nesses recursos aí. Para a célula, que é carreada por líquidos sublinguais ou géis à base de água. Então, esses indutores aí, frequenciais e moduladores, são colocados abaixo da língua, ou são passados em forma de gel, ou são cheirinho, ou a aromaterapia também, que é óleos essenciais também, que passa na pele, aí tem gente que coloca no alimento, tem gente que só cheira, põe em difusor, né, colocando no ambiente, tem várias formas, tá? Então, através de métodos de informação e generação, que consistem em inserir frequências, que são mensagens de minerais, vitaminas, aminoácidos, hormônios, tudo aí dentro, induz isso por biorressonância e vai refletir e vai ressoar no nosso corpo. Aquelas tigelas tibetanas também, quando vocês assistirem os vídeos, vocês vão ver o quanto tem de influência. Tem gente que faz o tratamento com aquelas tigelas que tem frequências específicas para harmonizar a nossa frequência do nosso corpo, que funcionam também, tá? Que são capazes de ampliar, modular, induzir, emitir informações na regeneração de órgãos ou sistemas doentes. Então, elas ressonam a frequência determinada, que é estudada para cada órgão, e vai acelerando a biorreceptividade celular, estimulando os campos eletromagnéticos das membranas celulares, ou seja, são os códigos, as chaves de memórias celulares inativas. Então, ela vai ativar a inteligência do nosso corpo, ok? É como preparar o terreno da informação para que a função da célula seja restabelecida ou obedecida. Tá? Então, a terapia quântica também reduz o efeito secundário dos medicamentos e potencia, né, potencializa, na verdade, os tratamentos homeopáticos, fitoterápicos, moleculares e as terapias naturais, as terapias energéticas também, ok? Então, são formas específicas de reequilibrar os campos de energia, né, ajudando a fisiologia celular a voltar ao padrão normal, e tem, então, ser feito um diagnóstico, aí a terapia desintoxicante, ou seja, tem que eliminar, tem que limpar aquele aquário, tem que tirar, limpar, filtrar aquela água, né? Tirar tudo aquele desequilíbrio ali, para, às vezes, depois que você faz um detox, para poder, então, ter um aproveitamento da terapia que foi elegida, no caso, para fazer o tratamento, que é a terapia funcional. Então, melhorar os hábitos alimentares, tem uma suplementação nutricional, imunológica, o aspecto emocional. Então, trabalhar o emocional, a mente e o emocional e o energético é fundamental. E a terapia regenerativa, que é a modulação hormonal, que é muito importante. O nosso corpo sem hormônio não funciona. Então, uma das coisas que a vitamina D, que não é vitamina, é um pré-hormônio, faz, é o equilíbrio hormonal do nosso corpo. Sem vitamina D, o nosso corpo não funciona. E a gente tem hoje uma deficiência brutal de vitamina D por causa da heliofobia, que é o medo de tomar sol, que é tão importante para o nosso corpo funcionar, ok? Tem aula da professora D sobre vitamina D, então vai lá no canal e olha, tá? Professora Adelaide. Outras terapias, por exemplo, medicina tradicional chinesa, acupuntura, né? Então, essas medicinas aí já conheciam há muito tempo como regular esse estado frequencial do nosso corpo através de agulha, de acompressão, corrente elétrica, a onda sonora que eu falei, né? De várias formas, até a musicoterapia. As tigelas tibetanas, musicoterapia,
o laser, a cromo, né, através da luz, de cores, a pressão dos dedos, que é o shiatsu, as frequências eletromagnéticas produzidas pelos coloridos que eu falei, né, como a cromoterapia, e muitas outras. A terapia com os cristais, etc. Ok? Então, tá tudo aí. Radiestesia, que é importante para também, é um recurso para ver como que está esse campo eletromagnético aí. E a gente tem aí até a imposição de mãos, o reiki, tem as terapias como Theta Healing, barra de axis, cura reconectiva, regeneração celular, jorei, passe espírita, oração. Gente, tudo é quântico, tudo é energia e chega até a gente. Porque a gente pensar, ela tá chegando, tá? Não tem tempo nem espaço, ela chega lá onde ela tem que chegar quando a gente colocar a intenção, ok? Então, aí, só a referência para vocês, tem esse livro, que é Medicina Vibracional, do Richard Gerber, o médico quântico aí do Dr. Amit Goswami, que é um físico. Então, tem mostrando, né, que a doença é causada não por germes, né, só por germes, substâncias químicas ou traumas físicos. Tem muito mais aí que a gente gera, inclusive, frequências pelo nosso padrão emocional, ok? E por isso as aulas sempre eu falo disso. Então, o caminho vibracional não usa bisturis ou medicamentos de laboratório, tá? Para tratar a doença, mas sim diferentes formas de energia para produzir curativas, né, transformações curativas da mente, do corpo e do espírito. Então, essa nova medicina, ela abre portas para outra forma de proteger a saúde, que é uma forma mais ecológica, mais pura, mais não invasiva e sem efeito. Que a gente tem aí na contramão, a gente usa a alopatia, ela vai fazer bem para uma coisa, mas a gente sabe também que a gente vai ter aí o outro lado da moeda também, muitas vezes, ok? Bom, então é uma visão nova de mundo, né? A gente ter acesso a essa medicina, cada vez mais agora a gente vai ter, porque o SUS, inclusive, agora tem essas terapias complementares, a gente não fala mais terapia alternativa, a gente fala terapia complementar e integrativa, ela integra o ser humano nos 4 dimensões, que é o físico, mental, emocional e espiritual. Somos seres espirituais, contra fatos não argumento, né? Essa parte energética do nosso corpo, tá? Então, ela não é apenas uma chave para resolver a atual crise de saúde, que fica muito ligada à indústria farmacêutica, que acaba entrando num ciclo vicioso de ficar dependente de medicamentos alopáticos, enquanto a gente pode usar o recurso natural do nosso corpo e usar em último caso, ou, né, em casos muito específicos, ok? Mas a gente tem potencial de autocura do corpo. Então, é uma visão integrativa da saúde, não baseada mais na doença, mas sim na potencialidade do indivíduo de se autocurar. Nossa compreensão do corpo humano se expanderá, inclusive, e a gente vai aprender, então, a incluir esses sistemas mais sutis, né, que a gente tem. E é o despertar da nova era, né? A gente está aí com esse ano aí, que é o despertar. Nesse ano a gente tem um boom de despertar para muitas coisas que antes se supunha imaginar que existia, e tudo isso vem para dar uma sacudida grande, levantar os tapetes e tudo que estava oculto está vindo à tona para os que estão despertos, tá? Enquanto as pessoas estiverem na novela, no Netflix, no, na mídia, né? Que vai fazer questão de manter as pessoas com aquela verdade que eles expõem, né? Muita coisa por trás disso está acontecendo. A gente precisa despertar para esse algo a mais que a gente tem em recurso, para que a gente assuma as responsabilidades da nossa vida
e colabore, seja contribuição para a mudança do novo mundo que está se descortinando na nossa frente aí na transição planetária, tá bom? Porque nós somos as únicas criaturas na face da Terra capazes de mudar a nossa biologia através do que sentimos, do que pensamos. Todos os conteúdos de aula eu falo a mesma coisa, né? As nossas células estão constantemente bisbilhotando nossos pensamentos e sendo modificados por eles, ok? E todo o nosso perfil bioquímico, ele é drasticamente alterado dependendo das nossas ações e nossos hábitos de vida. Então, isso reforça muito a necessidade da gente ter expansão de consciência, porque assim a gente cria um corpo mais saudável, ok? Então, o nosso nível de consciência determina, sim, o ser como um todo e escolhe todos os eventos que encontramos em contato. Então, a nossa visão de mundo cria a nossa realidade, não a nossa realidade cria a visão de mundo. Tá? Dessa forma, podemos adoecer pelos hábitos, pela forma inconsciente de lidar com uma vida, ou seja, pela maneira automatizada de viver. Tá? Muita gente aí no piloto automático. Estou totalmente no piloto automático, ok? Então, somos responsáveis pela doença, como também pela nossa própria cura. E isso, gente, é fato. Contra fatos não há argumento, ok? Então, eu espero ter mostrado aí, tem muita gente que não sabia da medicina quântica, da medicina depressional, frequencial, e não sabe que, na verdade, todos esses tratamentos que estão surgindo, eles têm embasamento fisiológico na biofísica, na física, né? E a física quântica, ela vem demonstrar que nós temos o algo a mais e que a gente sofre influência do algo a mais e que a gente tem autorresponsabilidade no algo a mais, porque se a gente é um ser elétrico, com um campo eletromagnético, e o magnetismo tem imã, né, é um imã, ele atrai e ele repele, o que a gente está atraindo, o que a gente está repelindo na nossa vida, ok? Então, não adianta querer delegar para quem quer que seja o porquê da gente estar na condição. Tudo que a gente cria, inclusive a não saúde, é uma questão do nosso olhar para a vida, ok? Então, a gente agora tem um recurso de olhar mais com carinho para as terapias integrativas que a gente tem aí, que tanto vem para ajudar e mostrar que nós somos seres muito além do físico, ok? Eu espero ter contribuído, né, com essa aula. Ela fica um pouco comprida, porque não tem como eu falar disso daí sem mostrar um pouquinho. Inclusive, tem os vídeos para vocês consultarem, ok? Mas é importante porque dá um embasamento, como acontece a física aí por trás. E, e a gente se vê daqui a 15 dias na próxima aula, tá bom? Um beijo no coração de vocês. Cuidem-se, ok? Cuidem-se olhem o que vocês estão assistindo, quais informações que estão chegando até aí para vocês, para esse corpo sutil que vai adoecendo conforme ele acha que não tem potencial, ok? E o que a gente lê, o que a gente vê, o que a gente escuta e o que a gente sente vai ter um peso muito grande, ok? Então, a gente precisa do conhecimento, do autoconhecimento e da ação, ok? Colocar em prática isso daí. E tem dúvida? Pergunta, ok? Pergunta. Ninguém saiu, nasceu. Não, a gente nasceu sabendo, a gente só precisa resgatar esse saber. Tá bom? Um beijo no coração de vocês e até daqui 15 dias. Tchau. Vamos lá. Beijo, gente.